Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nelly e bem-vindo a mais um capítulo do meu mundo. Hoje eu quero falar sobre Crepúsculo. E já deixo avisado que é tanto o livro quanto o filme, porque pra mim eles se completam. Crepúsculo não é só uma história que eu gosto, é uma história que me acompanhou numa fase muito específica da minha vida e na de muitas pessoas por aí também, que é a adolescência. E talvez por isso ele signifique tanto pra mim. E antes de tudo eu quero dizer que eu sempre tive orgulho de gostar de Crepúsculo. Mesmo naquela época que virou modinha odiar, eu sempre gostei e nunca escondi. É aquilo, né? Tem histórias que não precisam de aprovação de ninguém para ser importantes. Eu vou falar um pouco sobre cada personagem. A Bella é uma pessoa que nem todo mundo consegue entender, mas eu sempre a vi como uma adolescente que precisou crescer rápido demais. Enquanto muitas adolescentes dos filmes, nas séries, livros, se rebelam por ter que se mudar, a Bella não. A Bella aceita. Ela sai de um lugar super ensolarado, no estilo que ela gosta, e vai para outro totalmente diferente, que chove 99% do tempo, que ela não gosta da temperatura, mas ela vai de bom grado. Por quê? Porque ela ama a mãe dela. E ela sabe que tá fazendo aquilo pela mãe dela. E apesar de tudo isso, ela não se ressente da mãe dela. Ela vai com todo amor e elas se dão super bem, dá pra ver isso no livro, nos filmes, dá pra ver direitinho que elas são amigas. Na verdade, elas são mais amigas do que mãe e filha, né? E talvez seja por isso que muita gente não consegue entender ela, porque ela já tem esse jeito mais introspectivo e tem que mudar de um lugar que ela adorava para um lugar que é totalmente diferente, que ela não conhece ninguém. E assim, ela guarda a solidão dela para ela. Tem muita gente que não consegue entender. Agora temos o Charlie, o pai da Bella, que para mim é um dos personagens mais injustiçados da série. Ele fica genuinamente feliz em ter a filha de volta, mesmo sem saber como demonstrar. Isso é uma coisa que eles compartilham, né, esse jeito um pouco mais introspectivo. A Bella e o Charlie, eles são bem parecidos nessa parte. E a gente consegue ver que o amor dela pelo Charlie é o mesmo que pela Renée, porque do mesmo jeito que ela saiu de onde ela gostava para fazer a Renée feliz, para Renée seguir, né, viajar lá com o marido dela, ela, na hora lá da perseguição, ela tem que magoar o pai dela para não fazer ele ir atrás dela, para ele não se machucar. Então, assim, isso é uma demonstração de amor, que provavelmente ela aprendeu com ele também, pois a gente sabe que na separação a mãe dela foi embora, falou um monte de coisa que magoou ele, né? E por isso que eles estavam há um bom tempo sem... A Bella estava um bom tempo sem voltar para casa. Eu acho muito importante falar sobre o Charlie, porque é aquilo, apesar dele não saber como demonstrar, fica claro que ele tá muito feliz com ela ali. Ele tá muito contente em ter a filha de volta e ele quer que ela seja feliz e já dá uma caminhonete para ela, já o quarto tá a mesma coisa, porque para ele ela ainda é aquela garotinha. Então, assim, mesmo eles estando separados a quilômetros de distância, o amor dele é verdadeiro por ela. Assim como o dela é por ele, a gente consegue perceber lá na parte da perseguição que ela só faz tudo aquilo, magoa ele, vai embora, para ele não se machucar. Bom, agora falando sobre o Edward, que é o coração da história, o coração de Crepúsculo, o Edward, apesar de ter mais de 100 anos, como a gente sabe, ele continua tendo a parte adolescente dele, a parte de quando ele foi transformado. Ele vive num conflito constante, querer a Bella, mas ter medo por conta dele ser o perigo, né?
E falando sobre Robert Pattinson, aquele olhar dele acrescenta uma camada absurda ao personagem. Ele transforma o Edward em alguém ainda mais introspectivo, contido, intenso. Bom, a gente ainda tá em Crepúsculo, então não temos ainda um triângulo amoroso, mas eu quero já deixar claro aqui que eu sempre fui e sempre vou ser time Edward. Agora, sobre a família Cullen. Uma das coisas que eu sempre gostei em Crepúsculo foi a forma como cada um dos Cullen se relaciona de uma forma diferente com a Bella. O Carlyle representa cuidado e ética. A Esme, acolhimento e amor. A Alice, leveza e aceitação imediata. O Emmett, proteção descontraída. O Jasper, medo e luta interna. E a Rosalie, resistência. Não por maldade, mas por dor. A Rosalie não é uma vilã. Ela só carrega o peso de tudo que ela perdeu ao deixar de ser humana. E mesmo não gostando da Bella no início, ela ajuda, porque ela conhece o Edward e ela sabe como o irmão dela ama. Eu respeito quem não gosta de Crepúsculo, mas eu não consigo entender. A cena do beisebol é icônica por um motivo. Ela mostra os Cullen como eles são quando estão juntos. A leveza, se sentir livre, se sentir bem, feliz. E aí tudo muda com a chegada do James. E o medo do Edward passa a ser real. A sequência em que o James morde a Bella é uma das mais intensas da história. O desespero do Edward, a dor, o medo de perdê-la e o fato dele não sair de perto dela em nenhum momento. Aí fica claro, o amor dele não é sobre posse, é sobre proteção. Muita gente critica o filtro azulado do filme, mas para mim ele funciona. Ele marca uma época. E mais do que isso, ele coloca a gente dentro do estado emocional da Bella. Se fosse tudo claro, ensolarado, a gente não ia conseguir sentir o peso da solidão dela. Acho que ficou faltando, né, no filme, uma informação que a gente tem no livro, que é a relação entre a Alice e o James. Que, na verdade, o James já conhecia a Alice, porque ela foi transformada porque ele estava rastreando ela e um outro vampiro a transformou para ela deixar de ser o alvo do James. Então, claro que a história é muito mais complexa, tá, tem tudo certinho aqui no livro, eu tô falando só um breve resumo por cima, mas eu acho que seria uma boa coisa para eles terem colocado no filme e acabou passando batido. Talvez Crepúsculo não seja perfeito, mas é honesto. Ele fala sobre amar intensamente, sobre se sentir deslocado e sobre se colocar no lugar do outro, mesmo quando dói. E talvez seja por isso que mesmo depois de tantos anos, ele ainda continue aqui comigo. E se em Crepúsculo a história fala sobre descoberta, encantamento, amor, dor, em Lua Nova o tom muda completamente. A dor ganha mais espaço e o amor se transforma em solidão. Se você quiser que eu fale sobre Lua Nova aqui no canal, deixa aí nos comentários. Esse foi meu olhar sobre Crepúsculo, porque algumas histórias nunca vão embora da gente. E eu te vejo no próximo capítulo.